Olá, meus colegas, estou de volta para dar continuidade à Lei 11.346 de 2006, Lei de Drogas. Nessa aula eu vou falar do artigo 20 ao 22b. Então, abra a sua apostila do Conceito A Concursos, na parte da Lei de Drogas e vá direto ao artigo 20. O artigo 20 ao 22b, eles estão inseridos dentro do seguinte contexto. No título 3, das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Na aula anterior, nós estudamos dentro desse mesmo título, começamos o estudo das atividades de prevenção e da Semana Nacional de Política sobre Drogas. Isso nós já estudamos, prevenção e Semana Nacional de Política sobre Drogas. Agora, nós vamos ver o capítulo 2, das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e de reinserção social e econômica de usuários ou dependentes de drogas. Dentro desse capítulo 2, vamos ver 3 seções. A seção 1, que fala das disposições gerais. A seção 2, da educação na reinserção social e econômica. E a seção 3, do trabalho na reinserção social e econômica. Veja que nós estamos falando objetivamente de reinserção social e econômica desse usuário e desse dependente de drogas. Assim estabelece o nosso artigo 20. Você está notando que tem algumas palavras marcadas. Elas estão em negrito, bem destacadas, e outras foi feita ter uma marcação mais específica para você pegar aí no seu material, marcar e compreender basicamente. Olha só. Constituem atividades de atenção. O primeiro termo que nós estamos trabalhando dentro das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e de reinserção social e econômica de usuários e dependentes, nós estamos falando inicialmente da atenção. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares para efeitos desta lei. Aquelas atividades que, quando nós falamos de atividade de atenção, nós estamos falando nesses 2 A's aí, a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Atividades de atenção, a atenção começa com A, se refere à melhoria da qualidade de vida, se refere à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Quando nós vamos dar atenção ao usuário e ao dependente de drogas para os efeitos da Lei 11.343 e seus familiares, é claro, o que se objetiva é a melhoria da qualidade de vida daquele usuário, daquele dependente, melhoria da qualidade de vida dos seus familiares e, inclusive, a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Quando damos atenção ao usuário, buscamos, enquanto Estado, reduzir os riscos e reduzir os danos associados ao uso de drogas. Tenha isso em mente. A melhoria da qualidade de vida, a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. A primeira parte que eu falei, portanto, foi a parte de atenção ao usuário de drogas. Depois que a gente dá essa atenção ao usuário de drogas e ao dependente, buscando aí a melhoria da sua qualidade de vida, a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas, nós vamos para a segunda parte. Veja bem, as outras atividades que nós vamos tratar agora não é mais de atenção, são atividades de reinserção social. Nós estamos reinserindo esse usuário, estamos reinserindo esse dependente e os seus familiares, que às vezes, embora a norma diga que não deve acontecer, mas que acabam por ser estigmatizados, rotulados, né? Aqui nós vamos trabalhar com ferramentas para reinserir esse indivíduo na comunidade, reinseri-lo no corpo social. Então veja, constitui atividade de reinserção social do usuário ou dependente de drogas e respectivos familiares para efeitos desta lei, aquelas direcionadas para integração ou reintegração em redes sociais. Tome cuidado, parece uma bobagem. Redes sociais aqui, eu não estou falando de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, não. Redes sociais
são redes comunitárias, redes de proteção, redes de integração social, em que aquele indivíduo é reinserido, onde que aquele indivíduo é integrado, integrado ou reintegrado. Integrado porque ele nunca fez parte, reintegrado porque eventualmente ele saiu e está sendo alocado novamente. Então veja a distinção. Nós temos duas atividades, a atividade de atenção e a atividade de reinserção social. A atividade de atenção, no artigo 20, se refere à melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Ok, isso é a atenção ao usuário dependente e seus familiares. A atividade de reinserção social, não. Nela, nós queremos pegar o usuário, o dependente de drogas e os familiares e direcioná-los para a sua integração em redes sociais ou para a sua reintegração em redes sociais. E participações coletivas, para que esse indivíduo esteja amparado por essa rede social. E aí nós estamos inserindo e reinserindo, integrando e reintegrando esse indivíduo no corpo social. Essa distinção entre atividades de atenção e atividade de reinserção social, você vai precisar para a prova. Saber o que é cada uma delas. Reinserção significa integração e reintegração. Atividade de atenção significa melhoria da qualidade de vida e redução dos riscos e dos danos a eles associados. Mais um pouco. Tenha isso em mente. Nós vamos precisar disso brevemente. Olhe no artigo 22, por favor. O artigo 22 começa o diálogo estabelecendo para nós o seguinte. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário, lembrando que reinserção social do usuário significa integração e reintegração em redes sociais e atenção aos usuários significa melhoria da sua qualidade de vida e redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Tanto as atividades de atenção quanto as atividades de reinserção social do usuário, do dependente de drogas e seus respectivos familiares observam alguns princípios e diretrizes. Essa lei tem princípios demais, tem diretrizes demais, mas infelizmente é assim que ela é. Então, para fazer a questão de prova, às vezes fica até difícil. Mas vamos lá. Tanto a atividade de atenção quanto as atividades de reinserção social, todas elas, no que se refere aos usuários, dependentes e seus respectivos familiares, observam os seguintes princípios e diretrizes. 1. Respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições. Veja bem, por que razão aquele indivíduo transitou para o universo das drogas? Ele vem de um meio econômico, social e cultural mais abastado ou menos abastado? Não interessa. Respeita ao usuário, independentemente, usuário e o dependente, independentemente de quaisquer condições, porque ele é um sujeito de direito e, enquanto tal, deve ser respeitado em sua integralidade, como está estabelecido na Constituição Federal, em especial no artigo 5º, direitos e garantias fundamentais. Aqui nós estamos observando a dignidade da pessoa humana. Tanto na atividade de atenção quanto de reinserção social, devemos respeito ao usuário ou dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observar os direitos fundamentais da pessoa humana, dignidade da pessoa humana, observar os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social. É uma pessoa. Precisa ser visto esse usuário e esse dependente como uma pessoa que tem direitos e que precisa de atenção e de reinserção social. Outro princípio, ou princípios e diretrizes, no que se refere à atenção e à reinserção social. A adoção de estratégias diferenciadas. Vamos adotar estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário, do dependente de drogas e de seus respectivos familiares. Isto porque a dependência de drogas ou o uso de drogas varia muito de localidade para localidade, varia muito de contexto. Existem
peculiaridades socioculturais a direcionar o indivíduo para o uso dessa ou daquela droga. Vamos pegar aqui uma droga lícita, que são as drogas lícitas, que são as bebidas alcoólicas. Em determinados contextos socioculturais, a ingestão de bebida alcoólica é mais comum. O indivíduo começa mais cedo a ingeri-las. Em outros contextos socioculturais, a ingestão de bebida alcoólica é mais raro. O indivíduo às vezes não faz a ingestão ou faz a ingestão de pouca bebida alcoólica. No que se refere às drogas, em determinadas localidades, centros urbanos, por exemplo, você vê aí um índice muito grande de usuários de crack. Em outras localidades, você pode ver um índice muito grande de uso de maconha. Em outras, de anfetaminas ou outras substâncias catalogadas pela Portaria 344 de 1998 da Anvisa como droga. Então, nós vamos adotar, na atividade de atenção e de reinserção social, estratégias diferenciadas de atenção a esse usuário, de reinserção social desse usuário e desse dependente e seus familiares, que considere, é claro, as peculiaridades socioculturais. Aqui eu trago uma citação para vocês do artigo 19, inciso 5 aqui da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, que lá vai trabalhar na ideia da prevenção com essa mesma perspectiva de adotar estratégias diferenciadas. Olha o próximo princípio e diretriz. Definição de projeto terapêutico individualizado. Nós vamos ver mais à frente um tratamento específico através de um direcionamento ao usuário e ao dependente através de programa individualizado. Então, nós vamos ter dentro da lei um plano individual de atendimento. Esse plano individual de atendimento vai se chamar na lei de PIA, Plano Individual de Atendimento. Se nós vamos pensar num plano individual de atendimento, João é dependente de cocaína, Pedro é dependente de crack, Maria é dependente de maconha. Nós precisamos de projetos terapêuticos individualizados, orientados para a inclusão social e a redução dos riscos e de danos sociais e à saúde. Projetos terapêuticos vocacionados, voltados para aquele indivíduo enquanto pessoa. E esse projeto terapêutico ele vai ser orientado para a inclusão social desse usuário e desse dependente, para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde. Quando chegarmos no artigo 23b, teremos a oportunidade, como eu já te adiantei, de falarmos do plano individual de atendimento. Agora, se é um projeto terapêutico, se é um projeto de tratamento, ele deve ser individualizado de acordo com as peculiaridades daquela pessoa. Outro princípio e diretriz da atenção e da reinserção social de usuários de dependentes, lá no inciso 4. A atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, vai acontecer, claro, que nós vamos depender das condições estruturais, se nós temos os profissionais adequados, mas a atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, deverá ocorrer de forma multidisciplinar. Então, vários campos do conhecimento serão utilizados para essa atenção e por equipes multiprofissionais. Então, um conjunto de profissionais da área médica, da área de psicologia, da área de psiquiatria, por exemplo, já que estamos falando de atenção ao usuário ou ao dependente e a seus familiares, sempre que possível vamos trabalhar com uma atenção multidisciplinar e com equipes multiprofissionais, porque o problema das drogas não se encerra apenas em uma área de conhecimento. Tem várias áreas de conhecimento afetas a esse problema. É por isso que o atendimento ao usuário e ao dependente na sua atenção deve ser multidisciplinar, várias áreas de conhecimento e multiprofissionais atuando concomitantemente com aquele usuário ou dependente. Claro que sempre que possível. Quando nós falamos de atenção ao usuário ou dependente, ou de reinserção social do usuário ou dependente, nós devemos observar também as orientações do CONAD, Conselho Nacional Antidrogas,
Então, deve-se observar como princípios e como diretrizes da atenção e da reinserção as orientações e normas que são expedidas, emanadas pelo Conselho Nacional Antidrogas, o CONAD. Vamos aqui no inciso 6. Atividades de atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas devem levar em consideração o alinhamento dessas diretrizes e princípios aqui com as diretrizes dos órgãos de controle social e de políticas setoriais específicas. Isso eu já havia citado lá atrás no artigo 19, na prevenção, que é preciso ter um alinhamento com as diretrizes dos órgãos de controle social e de políticas setoriais específicas. Claro, existem vários órgãos que atuam no controle social e com políticas setoriais específicas. Vou falar de atenção, essas diretrizes têm que estar alinhadas para que o atendimento ao usuário, para que o atendimento ao dependente e aos seus familiares possa se realizar de maneira efetiva. Vai nesse inciso 8 aí e veja que inciso 7, que esse inciso 7 foi inserido no ano de 2019 pela Lei 13.840, estímulo à capacitação técnica e profissional. Vamos dar atenção ao usuário? Vamos reinserir esse usuário socialmente? Nós precisamos ter como um princípio vinculado a esse ponto o estímulo à capacitação técnica e profissional. Essa pessoa tem que ser capacitada para o mercado de trabalho, para ele conseguir sair do ócio e ir para uma atividade produtiva e assim se afastar das drogas. Então nós temos um estímulo à capacitação técnica e profissional. Além disso, efetivação de políticas de reinserção social voltadas a... Isso é interessante. Nós vamos fazer a efetivação de políticas de reinserção social? Sim, mas voltadas ao quê? À educação continuada e ao trabalho. Precisamos ofertar a esses indivíduos uma educação continuada, a manutenção dos seus estudos, a volta para os estudos, por exemplo, com o EJA, Educação de Jovens e Adultos, que a gente vai ver mais para frente. Então nós precisamos trabalhar com essa efetivação de políticas de reinserção social na educação, para que esse indivíduo compreenda os efeitos negativos das drogas, para que esse indivíduo se desenvolva no campo educacional, no plano cultural, para que tenha melhores oportunidades. E além disso, nós vamos efetivar políticas também para o trabalho, para garantir emprego e renda, o que vai dar um colchão de proteção social a esse indivíduo, já que ele não vai estar, pelo menos não totalmente, em uma situação de vulnerabilidade e de risco. Mais uma vez, vai citar o artigo 23b. Eu tinha falado daquele atendimento terapêutico individual e aqui repete, observância do plano individual de atendimento. Esse plano individual de atendimento é o PIA, que a gente vai ver no artigo 23b. Se eu estou falando de atenção e de reinserção social de usuário independente, tem que haver, além de um plano terapêutico individualizado, nós vamos trabalhar com o plano individual de atendimento lá do artigo 23b, que é o PIA. É um princípio e uma diretriz. Vamos ver isso brevemente. E olha no inciso 10. Orientação adequada ao usuário e ao dependente de drogas quanto às... Ora, ele tem que ser informado o tempo todo para que ele não se coloque em risco. Então, orientação adequada ao usuário e ao dependente quanto às consequências lesivas do uso de drogas. Vamos orientá-lo? Principalmente para aquele que não é dependente, que é o usuário, que faz o consumo de drogas de maneira ocasional. Veja, ainda que você faça o consumo de drogas de maneira ocasional, as drogas geram consequências lesivas. Consequências lesivas a você, indivíduo. Então, estou cientificando você, te orientando, para que com consciência, com autonomia da vontade, com liberdade, você delibere. Eu preciso dar orientações adequadas, o poder público precisa dar orientações adequadas no que se refere aos efeitos nefastos e deletérios do uso de drogas, ainda que esse uso seja ocasional. Isso foi inserido na lei também no ano de 2019.
2019, com a Lei 13.840. Aqui nós trabalhamos com todas as perspectivas de atenção e de reinserção social do usuário. Agora nós chegamos no artigo 22A. Veja, seção 2, da educação na reinserção social e econômica. Essa seção 2 foi inserida também no ano de 2019 pela Lei 13.840. E aí nós encontramos o artigo 22A. Esse artigo 22A assim estabelece: em se tratando de educação na reinserção social, as pessoas atendidas por órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica. Olha, foi atendida em razão do uso, em razão da dependência das drogas, por qualquer um daqueles órgãos que integram o SISNAD, essas pessoas terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica. Por que terão atendimento? É o que a lei estabelece. Os estados, os municípios e o Distrito Federal têm que desdobrar isso aí. Criar programas de educação profissional e tecnológica para começar a ofertar a esse usuário, a esse dependente, condições de se reinserir. É por isso que o nome da seção é da educação na reinserção social e econômica. Tenho que dar a ele educação profissional e tecnológica para que ele tenha condições de voltar ao mercado de trabalho, de se inserir social e economicamente. Aí diz para nós, na parte finalzinha do artigo, educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização. Você já ouviu falar do programa EJA? Educação de jovens e adultos? É aqui, ó. As escolas normalmente oferecem no período noturno, gratuito, esse tipo de educação. Educação de jovens e adultos e alfabetização. Quando nós trabalhamos com programas de educação profissional e tecnológica, com educação de jovens e adultos e alfabetização, nós estamos dando a esse indivíduo um conjunto de conhecimentos, um substrato, um alicerce mais adequado que vai protegê-lo dos riscos da vulnerabilidade e, consequentemente, do eventual envolvimento com drogas. A seção 3 inseriu o artigo 22B, mas foi vetado, do trabalho na reinserção social e econômica. Artigo 22B foi vetado, então nós não temos o que fazer com ele. Diante disso, agora eu vou apresentar duas questões. Uma que foi adaptada aqui na PM em Minas Gerais, no ano de 2017, e uma questão de 2020, de um processo seletivo em um lugar do Brasil que não lembro exatamente, para mostrar o seguinte: a questão de 2017 ela foi adaptada porque ela envolvia uma alternativa apenas, um conteúdo que nós ainda não estudamos, mas todas as outras alternativas são as que estavam no processo seletivo. E a questão de 2020, ainda não saiu levantamento sobre eventuais recursos apresentados. É uma questão típica de caber recurso, mas eu vou apresentá-la para a gente ver as minúcias que de vez em quando se busca em questões de prova. Vamos lá. Primeira delas, adaptada aí por mim. Com base no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, marque a alternativa correta. Com base no SISNAD, marque a alternativa correta. Estamos procurando a correta. Vamos à letra D. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas. Atividade de prevenção do uso indevido de drogas, dirigidas à criança e ao adolescente, não precisam estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma vez que existem regras próprias no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Verdadeira ou falsa a letra D? Falsa. Vimos na aula anterior. Atividade de prevenção do uso indevido de drogas, quando for dirigidas às crianças e aos adolescentes, devem estar de acordo com as diretrizes que foram emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. Tem que estar. Aqui diz, não precisam estar? Se colocou isso aqui, você já desconfia. Não precisa estar, desconfie. Precisa sim estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo CONANDA. Vamos à próxima letra, a C. Constituem atividades para
constituem atividades para a punição do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito da Lei 11.343, aquelas direcionadas para a sua prisão, integração ou reintegração em redes sociais. Verdadeira ou falsa a letra C? A letra C é uma aberração, né? Constituem atividades para punição. Até esse momento, nós ouvimos falar de punição em algum momento? Nós ouvimos falar de atenção, nós ouvimos falar de reinserção social, ouvimos falar de prevenção ao uso indevido de drogas, isso nós ouvimos falar. Então, constituem atividades para punição do usuário? Não. Onde está a punição eu vou entender. Constituem atividades para reinserção social do usuário do dependente de drogas e respectivos familiares para efeito da Lei 11.343, aquelas atividades direcionadas para prisão. Existe prisão de usuário e dependente de drogas na Lei 11.343? Não. Então tira a palavra prisão para integração ou reintegração em redes sociais. Ah, sim. Constituem atividade de reinserção social do dependente e do usuário de drogas para efeito dessa lei, aquelas direcionadas à sua integração ou reintegração em redes sociais, e não prisão e punição. Vamos à letra B. Constituem atividade de reinserção social ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares para efeitos da Lei 11.343. Aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Verdadeiro ou falso? Falso. Reinserção social é a letra C. Reinserção social é igual. Escreve no seu caderno. Reinserção social é igual. Integração ou reintegração em redes sociais. Constituem atividades. Onde está escrito reinserção social aqui, você vai riscar e vai escrever atenção. Constituem atividades de atenção ao usuário dependente de drogas e respectivos familiares, para efeitos da Lei 11.343, aquelas que visem, atenção começa com A? Sim, aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Lá vai dizer de maneira muito mais clara para nós que a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas, que a melhoria da qualidade de vida constitui atividade de atenção. Essa também está incorreta. Então, o que sobrou para nós? Sobrou para nós a letra A. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no artigo 2º da Lei 11.343, que são aqueles vegetais que alguns deles são utilizados até para rituais religiosos. Aí diz a letra A. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais referidos no artigo 2º exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas constantes no caput do artigo mencionado? As ressalvas do caput são as questões vinculadas a rituais religiosos. A União pode autorizar o plantio de vegetais que têm substrato para a produção de drogas? Pode. Pode autorizar a cultura e a colheita? Também pode. Mas ela pode, a União, autorizar exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Essa é a alternativa que nós estávamos procurando. Vamos à próxima. Prefeitura de Novo Hamburgo, Agente Social 2020. Essa questão é uma questão que eu a considero bastante complicada para ser feita. O primeiro detalhe para conseguir respondê-la é que você deve olhar para o enunciado. Então o enunciado está tratando do seguinte aspecto. Conforme o SISNAD, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, as atividades de atenção, vamos lá, as atividades de atenção e de reinserção social do usuário dependente de drogas e de seus familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes, exceto, aqui nós estamos falando das atividades de atenção e de reinserção, que é exatamente o ponto que nós acabamos de estudar, o artigo 20, artigo 21 e artigo 22. Então vamos lá. Constitui princípios e diretrizes dessas atividades de atenção e de reinserção social? A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares,
que considerem as suas peculiaridades socioculturais? Me parece correto. Quando eu vou falar de atenção ou de reinserção social de usuário, eu tenho que levar em consideração estratégias diferenciadas, que também observem as peculiaridades socioculturais. Parece que está certo. Vamos na B. A definição do projeto terapêutico individualizado. Se eu quero dar atenção a esse usuário ou reinseri-lo socialmente, tem que ser estabelecido um projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde. Parece que está correto também, acabamos de ver isso. Vamos na letra C. A atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais. Ora, também me parece correto. Atenção ao usuário e ao dependente tem que ser, sempre que possível, quando nós tivermos recursos humanos, materiais para isso, através de uma forma multidisciplinar e de equipes multiprofissionais. Quando eu falo de atenção ou de reinserção social de usuários e dependentes de drogas, eu tenho que observar as orientações e normas do CONAD, do Conselho Nacional Antidrogas, na letra D. Parece ser verdade também, que o CONAD é um órgão normativo do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Para mim, a letra A, B, C e D estão todas corretas. Então vamos ver a letra D, porque nós estamos procurando a única errada, lá no enunciado. Não configura princípio e diretriz. Qual não configura? Ou configuram princípios e diretrizes. É certo. Vamos ver a letra E. O reconhecimento do não uso e do retardamento do uso e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando a definição dos objetivos a serem alcançados. Qual que é a maldade? A resposta aí é a letra E. Mas qual que é a maldade? Porque essa letra E está lá no artigo 19, ela está inserida dentro das atividades de prevenção e não dentro das atividades de atenção e de reinserção social. O não uso ou retardamento do uso, se você voltar o seu olhar lá no artigo 19, no inciso 6, você vai ver que está inserido dentro das atividades de prevenção. Capítulo 1 da prevenção das diretrizes. Não está inserido dentro da atenção e da reinserção social do usuário e do dependente. Essa é a alternativa incorreta. Ela é passível de recurso? Ela é passível de recurso porque essa letra E está inserida dentro de um título que trabalha com a atenção e reinserção social. Além disso, o que está na letra D também faz parte de uma atividade de prevenção que está lá no artigo 19. Então seria possível discutir em recurso. Mas eu optei por trazer aqui essa questão para vocês, para exemplificar o que tem aparecido em provas pelo Brasil afora. Com ela, eu encerro essa aula, espero que você tenha me compreendido e já estou ansioso para o nosso próximo encontro. Eu não posso esperar. Compareça lá. Abraços e até a próxima.